Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido irmão da Igreja Batista Orla Sul, ou você prezado amigo que nos ouve sempre, que está sempre dando seus feedbacks, está se comunicando com a gente a respeito dessas reflexões. Para nós que fazemos a Igreja Batista Orla Sul, é um prazer ter você aqui, e a gente sempre para, aos domingos para fazer uma reflexão, para que a gente possa ultrapassar esses momentos difíceis de 2020. Hoje, segundo domingo de setembro, estamos aqui mais uma vez nessa nossa jornada para pensarmos, refletirmos, termos alguns insights que nos ajudem a vencer esse período de pandemia, né? E hoje nós queremos falar sobre o tema Aquele que Ama e os Desafios de Amar em Tempo de Pandemia. Aquele que ama e os desafios de amar em tempo de pandemia. Eu tenho ouvido muitas manchetes, que se estabelecem a respeito do amar nesse período e das dificuldades que se tem nessa circunstância. Claro que amar não é algo fácil, seja lá qual for o tempo, com pandemia ou sem pandemia, porque não é uma questão meramente de termos uma doença no ar, mas são os desafios do amor mesmo. Mas parece que os desafios do amor e do amar, na verdade, ficaram mais complicados nesse período de pandemia. Nós temos ouvido, por exemplo, manchetes que dizem assim: quarentena tem sobrecarregado física e emocionalmente as famílias. Quarentena tem sobrecarregado física e emocionalmente as famílias. Outras manchetes dizem assim: taxa de divórcio aumenta durante a pandemia. São quase 19% de aumento em relação ao ano anterior, que não houve a pandemia. E 70% desses divórcios são provocados, são pedidos pelas mulheres e não pelos homens, apesar das piadas que se fazem por aí, mas na verdade são as mulheres que estão tomando essa iniciativa. O fato é que a gente tem um momento em que, por estarmos mais tempo juntos, e toda relação é um atrito, né? Quando a gente junta, a gente está atritando, né? E aí, como toda relação é um atrito, isso gera muito mais conflitos do que a gente pode imaginar. Poderia imaginar, na verdade. Enfim, nós temos esse desafio a vencer, esse desafio de manter o nosso amor, não só na relação a dois, mas manter o nosso amor pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pelo nosso cônjuge. Tem sido um desafio amar. Existe um livro, na verdade, de um capítulo só, 25 versículos apenas, que é uma carta, de Paulo, que ela é recheada, na verdade, de desafios ao amar, não ao amor, mas ao amar. Porque os desafios do amor são uns, os desafios do amar são outros diferentes, né? Os desafios do amor substantivo pode ser, por exemplo, ultrapassar as barreiras das condições sociais, né? A gente tem sempre aquela história do o rico casar com o pobre casar com o rico nas novelas, né? As barreiras familiares. Nós temos as barreiras da concorrência, de outro que também quer amar a mesma pessoa, e vai por aí fora. São desafios do amor para ele se estabelecer. Mas quando ele está estabelecido, aí vem os desafios do amar verdadeiramente. E aí são outros desafios bem diferentes. É o desafio de vencer a rotina, é o desafio de vencer os hábitos, é o desafio de vencer as agendas pessoais de cada um, da maratona do tempo, das dificuldades que a gente tem passado e tem vivenciado durante esse período de pandemia. Então nós vamos ler essa história de Paulo, de Filemon e de Onésimo, um escravo chamado Onésimo, para poder a gente entender, quais são os desafios do amar e como a gente pode ultrapassá-los nesse período que nós estamos vivendo. Nos diz assim essa pequena carta, esse bilhete, como alguns dizem, de Paulo a um homem chamado Filemon, que significa aquele que ama. Traduzindo esse nome do grego, significa aquele que ama. Tá? Nos diz assim esse texto bíblico: eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo, companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne em sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Alguns dizem que Áfia seria a esposa de Filemon e Arquipo seria o seu filho. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque eu tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo.
Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido em nossa vida, por estarmos unidos com Cristo, nosso Senhor. Meu caro irmão, o seu amor me tem dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, de pedir a você que você faça aquilo que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o velho, representante de Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo. Aqui pela primeira vez ele fala no nome de Onésimo, né? Que é meu filho na fé, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. O nome Onésimo significa útil. Paulo está fazendo um jogo de palavras aqui. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar comigo enquanto eu estou na cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu estou lhe pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre e espontânea vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais escravo, porém, mais do que isso, é um amado irmão em Cristo Jesus. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor Jesus. Por isso, se você me considera um companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele lhe deu algum prejuízo ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso lembrar você que você me deve a sua própria vida, Filemão. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto e nos ajude nessa reflexão que nós estamos fazendo hoje aqui com os irmãos. É claro que quando eu digo esse tema, aquele que ama e os desafios do amar em tempos de pandemia, eu estou fazendo uma referência ao nome Filemão. Filemão é um nome grego que significa, traduzido, aquele que ama. Então é como se eu estivesse dizendo assim, Filemão e os desafios do amar em tempos de pandemia. Mas como Filemão não está aqui, eu estou traduzindo, dizendo aquele que ama e os desafios de amar em tempo de pandemia. E que desafios são esses que o texto nos traz aqui? O primeiro deles é assim, é o desafio de amar, amando os indivíduos e não um povo, ainda que seja um povo santo. Paulo diz no versículo 5, ouvindo a sua fé que tens em Cristo Jesus e o amor que tens para com todos os santos. Ouvindo da sua fé, ou seja, a sua fé tem repercutido, as pessoas têm falado de você, da sua fé em Cristo Jesus e do amor que você tem com todos os santos. Aqui Paulo está falando assim, olha, o teu amor é declarado, o teu amor é falado, o teu amor ele é ouvido pelas pessoas. E eu quero dizer que, na verdade, o amor que ele é declarado, que ele é confessado, que ele é ouvido, é muito fácil de ser afirmado, não é? Esse é o amor das declarações de amor, do eu te amo, né? Mas não é o amor do amar cotidianamente, do amar diariamente, do amar no tete a tete, do junto a junto, né? Em tese nós todos somos solidários, em tese nós somos todos humanistas, em tese nós somos todos amáveis, em tese nós somos todos Filemão, nós somos aqueles que amam a humanidade, né? Que amam o ser humano. Isso é muito fácil mesmo. O difícil é a gente amar no concreto, no real, aquele indivíduo que está do nosso lado. O chato do nosso irmão, né, que nos incomoda muitas vezes, o chato do nosso vizinho, que nos incomoda muitas vezes, o chato daquele parente, que também nos incomoda muitas vezes,
que tem suas dificuldades, que tem seus problemas, que tem os seus defeitos, que tem suas imperfeições. Esse indivíduo, na sua concretude, é que deve ser o nosso objeto de amor, e não meramente a humanidade, o ser humano e etc. Então, ouvir falar da fé e do amor que se tem pelo povo não é muito. O desafio é você amar alguém concretamente. Por exemplo, Paulo leva 10 versículos para falar do nome de Onésimo. Onésimo tinha sido um escravo de Filemon e que tinha, de alguma forma, roubado Filemon e tinha fugido com o dinheiro dele para ir para Roma. E em Roma é que ele encontra Paulo. Paulo está preso, mas é possivelmente numa prisão domiciliar. Ele tem a liberdade de pregar, e Onésimo, que já tinha, na verdade, ouvido falar de Paulo através do próprio Filemon, ele vai ouvir a Paulo, ele se converte, ele se torna um cristão também, junto com Paulo naquele instante. Mas o fato é que Paulo leva 10 versículos, ou seja, quase a metade do texto, quase a metade da cartinha que ele escreve, para falar do nome Onésimo. E eu imagino que tudo ia muito bem na leitura da carta, até o momento que Filemon leu o nome Onésimo. Onésimo, eu quero fazer um pedido a favor do meu filho na fé, aquele que eu gerei na prisão, que é Onésimo. Aí talvez Filemon tenha pensado, quem? Onésimo? Onésimo? Aquele sujeitinho que traiu minha confiança, que me roubou, que fugiu, que foi embora. Paulo vem me pedir a respeito desse sujeito. E aí sim se estabelecia exatamente o desafio do amar. Não do amar o povo de Deus, não do amar a igreja de Cristo, mas do amar concretamente um indivíduo com imperfeições, dificuldades, problemas, etc. E todos nós somos assim. Então esse é o primeiro desafio do amar. Não é amar apenas de lábios, de palavras, como diz o apóstolo João. Não é o amar genericamente a uma humanidade, mas é amar no concreto aquele indivíduo que tem os seus problemas, as suas dificuldades, aquele indivíduo que pode ter até causado prejuízo a gente, aquele indivíduo que pode ter magoado a gente, aquele indivíduo que pode ter fugido da gente. Esse é o primeiro desafio do amar. É a gente amar nesse nível, nessa concretude, e não meramente amar genericamente. Esse é o primeiro desafio que Paulo faz a Filemon nesse instante. Filemon, eu quero que você ame, mas eu quero que você ame Onésimo, aquele teu escravo que te prejudicou, que fugiu, que te magoou, que traiu tua confiança. Eu preciso que você ame esse indivíduo agora, nesse instante. O segundo desafio do amar é amar gerando apoio e encorajamento. Amar gerando apoio e encorajamento. Isso está no versículo 7, quando Paulo diz assim: o seu amor, Filemon, o seu amor me tem dado grande alegria e muita coragem. O seu amor me tem dado muita alegria e muita coragem. Grande alegria e muita coragem. Interessante que quando nós pensamos em amor, sempre nos vem à mente alguém que está nos alegrando, alguém que nos ama, alguém que nos faz feliz, né? Como se única e exclusivamente a função do amor fosse meramente fazer o outro feliz ou trazer alegria para ele. Muito pelo contrário, às vezes, o amar se expressa exatamente em entristecer esse outro. Por quê? Porque ele precisa ouvir o que ele deve ouvir, o que ele tem necessidade de ouvir. Às vezes nós temos que ter posturas que sejam posturas mais firmes, mais determinadas, que não vão gerar alegria. Mas, por outro lado, nós precisamos sempre, independente de sermos de ser para alegrar ou de para entristecer, a gente provocar encorajamento nas outras pessoas. Vejam que Paulo usa duas palavras, né? Você me tem dado muita alegria com o seu amor e encorajamento, ou consolação, como tem em outras traduções, ou conforto, como tem em outras traduções também. Seja lá a palavra como for traduzida, o fato que relações baseadas na obtenção apenas de alegria, elas tendem a ser falsas. Relações baseadas apenas, calcadas, fundamentadas, alicerçadas apenas em alegria, elas tendem a ser falsas. Ou seja, se eu sou apenas seu amigo nos momentos de alegria e de felicidade, e eu te faço feliz, tu me faz feliz,
mas depois eu estou fora de qualquer coisa, isso não é uma relação verdadeira. O amor, ele precisa gerar, sim, encorajamento, consolo, conforto, firmeza, determinação, apoio, como eu estou dizendo aqui. É preciso que a gente se coloque ao lado do outro, juntinho desse outro, que a gente possa carregar com ele os pesos que ele está carregando, apoiando a ele nesse momento. A palavra do grego significa exatamente isso, né? Como se você se colocasse lado a lado com aquele que está carregando o peso e você se colocasse embaixo para carregar esse peso junto com ele, para estar ali apoiando ele, né? Servindo de apoio para ele nos momentos difíceis de sua vida. E é isso que Paulo diz, olha, Filemão, o seu amor me tem dado grande alegria e ele tem me encorajado, ele tem me apoiado, ele tem me dado forças no momento que eu preciso, na verdade, dessa força no meu dia a dia. O verbo aqui é o mesmo verbo que representa e designa o Espírito Santo, não é? Quando Jesus Cristo ele fala do Espírito Santo, ele fala do Paráclito, ou seja, ele fala daquele que vai ser o apoiador, o encorajador, aquele que vai ser o consolador, o confortador quando ele não estiver mais aqui. Ou seja, o Espírito Santo, na visão de Jesus, assume o papel dele, nos dando o apoio necessário enquanto ele não está aqui conosco até a sua segunda volta, não é? Enfim, nós queremos dizer assim, o primeiro desafio do amar, do verbo amar, né, do amar concretamente, do amar ação, significa que eu devo amar o indivíduo na sua concretude e não meramente o ser humano na sua generalidade, tá? De forma genérica, não. Eu preciso amar o indivíduo, esse é o primeiro desafio, é amar a pessoa concreta de carne e osso que está do meu lado aqui e agora. O segundo desafio é a gente amar gerando esse apoio, essa ajuda, esse encorajamento às outras pessoas. O terceiro desafio é o desafio de amar abdicando do direito de exigir, porém solicitar. O desafio de amar abdicando do direito de exigir, porém solicitando, né? Pedindo. Paulo diz assim no versículo 8 e 9, eu sei que eu tenho o direito de exigir o que você deve fazer, de dizer o que você deve fazer, mas o amor que eu tenho por você me obriga a fazer apenas um pedido a você. Lindo esse versículo, maravilhoso esse versículo. Eu sei que eu tenho o direito de exigir o que você deve fazer, aquilo que você deve fazer. Mas o amor que eu tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido e nada mais do que isso. A legalização do amor, ela nos trouxe um bocado de direito, né? E principalmente se for no casamento, aí é que a gente tem direitos mesmo, né? Que a gente imagina ter direitos mesmo, né? Nós casamos com um tanto de direitos em nossa mente que nunca nem passou pela mente do outro, né? Que o outro nunca nem imaginou que você achava que tinha o direito de fazer isso, o direito de fazer aquilo, o direito de fazer aquilo outro. Mas nós casamos com essa mentalidade de que vamos ter direito a café da manhã, direito a sustento, direito a um monte de coisas que todos nós sabemos quais são. Na verdade, esses direitos nem passaram pela mente do outro, nem chegaram perto dessa mente do outro. Eles estavam, vamos dizer assim, como paradigmas dentro da nossa própria mente. O que Paulo está dizendo aqui, especificamente nesse caso, é assim, é desse jeito. Ou seja, do alto da minha autoridade enquanto apóstolo, eu sou um apóstolo, eu posso dizer a você, Filemão, o que deve fazer. Você deve libertar Onésimo, que agora é seu irmão em Cristo Jesus. Não existe espaço para essa relação de escravidão dentro do povo de Deus. Do alto da minha autoridade enquanto ancião, porque Paulo ele se domina o velho, né? Isso é uma coisa interessante. A semana passada eu falei sobre Paulo, falei sobre o jovem Paulo, quando o mundo dele virou de cabeça para baixo. Essa semana eu estou falando sobre o velho Paulo, porque já fazia mais de 30 anos, né, daquele acontecimento da semana passada. Ou seja, agora ele diz assim, eu já sou um ancião. Então, do alto da minha autoridade de apóstolo, do alto da minha autoridade como ancião de Israel, do alto da minha autoridade
como o pai, o seu pai na fé, como aquele indivíduo que pregou e você se converteu, que você conheceu Jesus através de mim, do alto dessa autoridade calcada nessas 3 bases, eu posso exigir o que você deve fazer. Mas o amor, e aí vem o desafio do amor agora, né? Mas o amor que eu tenho por você, ele me obriga a pedir a você. Eu posso, pela autoridade, exigir, mas o amor me faz apenas solicitar, me faz apenas pedir. Isso é um desafio tremendo para o ser humano. Nós queremos estar calcados em nossos direitos. Nós brigamos pelos nossos direitos, nós lutamos pelos nossos direitos, nós exigimos os nossos direitos, seja direito do consumidor, seja direito seja lá do que for que a gente tem hoje em dia, somos cheios dos direitos. Mas quando se trata de amar, a gente precisa abdicar dos direitos de exigir para solicitar ao outro, para pedir ao outro, para gentilmente, na verdade, fazer uma solicitação a esse outro. Mandar, ordenar, dirigir, organizar, isso são alvos objetivos da vida do ser humano. Nós queremos isso, nós lutamos por isso. Isso é parte do ser humano, isso é bem típico do ser humano. Nós batemos no peito, né? E dizemos, é meu direito. Quando se trata de amar, não. Você não tem direito nesse sentido que eu estou falando para você. Mas nós precisamos, praticando o verbo amar, não exigir, mas simplesmente solicitar e pedir ao outro que faça isso, que faça aquilo outro, que nos ajude nisso, que nos ajude naquilo outro. E isso é um tremendo desafio para o ser humano que gosta de mandar. Abrir mão do direito de exigir sempre será um desafio para o verbo amar. Abrir mão do direito de exigir sempre será um grande desafio para o verbo amar. Então, já vimos aqui 3 desafios do amar nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, agarradinhos uns com os outros dentro de casa, né? Saindo ainda o mínimo possível e etc. Primeiro desafio, de amar o indivíduo, não genericamente. Amar concretamente o ser humano que está do nosso lado, aquele que muitas vezes nós nem gostamos muito dele. Segundo, o desafio de amar gerando encorajamento, apoio àqueles que estão do nosso lado e que precisam do nosso apoio nesse instante. Seja no arrumar uma casa, seja no lavar um prato, seja qualquer tipo de apoio, de encorajamento, de palavra de encorajamento que ajude a sair de uma depressão, de uma ansiedade, de qualquer coisa dessa natureza. Terceiro desafio, amar, mas amar abrindo mão ou abdicando do direito de exigir para, em nome do amor, apenas solicitar, pedir a esse outro. E eu quero concluir falando de mais 2 desafios do amar nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Quais são esses 2 outros desafios? Paulo vai nos falar dele no versículo 12 e no versículo 18. Primeiro é o desafio de amar abrindo mão do próprio querer. Desafio de amar abrindo mão do próprio querer. Paulo diz assim, eu estou mandando Onésimo de volta, mas eu queria obrigá-lo a ficar. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, eu estou em Roma, você está aí na cidade de Colossos, eu estou mandando ele de volta para você, mas eu queria obrigá-lo a ficar. O que Paulo está nos dizendo é exatamente assim, olha, o meu desejo, o meu querer era que Onésimo ficasse comigo aqui me ajudando do jeito que ele está me ajudando. Mas, porém, todavia e contudo, eu preciso mandá-lo de volta. Ou seja, isso é, na verdade, você dizer assim, eu preciso abrir mão do meu querer pelo desafio de amar você. Porque eu lhe amo, eu preciso abrir mão do meu querer. O verbo amar nos ensina que muitas vezes nós precisamos largar para poder reter. O verbo amar, às vezes, nos ensina que nós precisamos largar
para poder reter esse outro. É isso que Paulo estava fazendo. Eu estou mandando ele de volta, ainda que eu queira intensamente mantê-lo comigo. Soltar, nós precisamos às vezes soltar para poder ver retornar aquilo que é nosso, aquilo que nós amamos. Quanto mais nós prendemos ou tentamos prender o amor, pior fica. É melhor soltar para poder a gente ver retornar de volta esse amor para a gente. E eu poderia dizer ainda também que é melhor deixar livre para se ter de volta para sempre aquele que nós amamos. É melhor você deixar livre para poder você ter de volta para sempre aquilo que você ama, na verdade. Ou seja, isso é um desafio tremendo do amar, do não querer prender o outro junto de nós, mas de dar essa liberdade a esse outro para que ele possa retornar para a gente. E isso é um desafio muito grande, mas muito grande do verbo amar. Não do substantivo amor, mas do verbo amar. E por último, e não menos difícil, o desafio de amar pagando a conta do perdão. O desafio de amar pagando a conta do perdão. No versículo 18, Paulo diz assim, olha, pode ser que Onésimo, quando fugiu de você, ele tenha levado alguma coisa sua, ele esteja lhe devendo alguma coisa sua, e provavelmente isso aconteceu porque ele precisava de dinheiro para poder empreender a sua fuga, né, de Colossos para Roma. Então, com certeza, Onésimo roubou alguma coisa de Filemão. E nessa hora Paulo está dizendo assim, olha, se ele te deu algum prejuízo, se ele está te devendo alguma coisa, eu estou aqui escrevendo de próprio punho, de própria mão, eu pagarei tudo. Eu pagarei tudo. Quando nós terminamos algum relacionamento, sempre nós levamos alguma coisa com a gente. Sempre nós furtamos do outro alguma coisa com a gente, nem que seja simplesmente a nossa presença. Ficamos em débito pelo simples fato, na verdade, de tomarmos a decisão de ir embora. Só tomar essa decisão não nos deixa em débito com esse outro. Porque às vezes essa decisão é muito dolorosa, é muito difícil, é muito complicada, na verdade. De modo que nós temos aqui Onésimo que deve a Filemão, Onésimo que deve a Paulo, né? O fato dele agora ter se tornado pai na fé dele. O fato de Paulo passar a ser devedor de Filemão, porque está assegurando que, seja qual for o débito, né, que Onésimo tem, ele vai pagar a Filemão também. Ou seja, Paulo também se torna devedor nessa hora. Mas Paulo também lembra a Filemão o seguinte, assim, ele diz assim, olha, eu pagarei tudo. Agora lembre-se você de que você também me deve a sua própria vida. Me deve a sua própria vida. Então a gente tem aqui Onésimo que deve a Filemão, Paulo que deve a Filemão e Filemão que deve a Paulo, também do mesmo jeito. Ou seja, todo mundo deve a todo mundo aqui. Não tem jeito de pagar essa conta, a não ser, na verdade, através de uma coisa chamada perdão. O que Paulo está dizendo é assim, perdoe. Implicitamente ele está dizendo isso. Se Filemão ele está devendo alguma coisa a você, perdoe, porque você também está me devendo e eu não estou lhe cobrando nada. Você era para estar me servindo como se fosse um escravo, mas o que eu estou dizendo é assim, não há necessidade disso, não precisa disso, porque tudo já foi perdoado. E aliás, nós quando olhamos para a figura de Cristo na cruz, a gente diz assim, que ele pagou pelos nossos pecados. Então nós somos devedores ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, esse é o desafio que ninguém quer, né? O desafio de pagar a conta, tá? Ninguém quer o desafio de pagar a conta. O desafio de pagar a conta é difícil, né? Imagine você estar na roda de amigos, jantando, almoçando em algum lugar e pergunte assim, quem quer pagar a conta, né? O desafio de pagar a conta. Quem quer pagar a conta? Ninguém quer pagar a conta, tá? No final. Mas aqui o que está se dizendo é assim, todo mundo deve a todo mundo magoa todo mundo pisa na bola, todo mundo erra, como Onésimo também errou. Enfim, não há como a gente pagar as nossas dívidas com os outros, a não ser através do perdão. Portanto, Filemão, perdoe a Onésimo, do mesmo jeito que na verdade você me deve, eu não estou lhe cobrando nada, absolutamente nada. Então esse é o último desafio,
é o desafio de pagar a conta através do perdão. Esse é um desafio do amar também, do verbo amar. É o desafio de pagar a conta através do perdão. Nessa pandemia, alguém lhe magoou muito, alguém lhe prejudicou, alguém lhe furtou alguma coisa. Pense na possibilidade de pagar a conta através do perdão. Quais são os desafios do amar? O primeiro deles é o desafio da gente amar o indivíduo concreto que está do nosso lado e não genericamente o ser humano, a humanidade. Segundo desafio, o de amar gerando apoio e encorajamento para as pessoas. Terceiro desafio, o desafio de amar sem exigir o seu direito, mas pedindo ao outro que faça alguma coisa que precisa ser feita. Quarto desafio, o desafio de abrir mão do próprio querer. Desafio do amar, né? Abrir mão do próprio querer para que o outro possa ser livre ao tomar as suas decisões. E o quinto e último desafio, o desafio de pagar a conta do perdão. Que do mesmo jeito que nós fomos perdoados, nós possamos pagar essa conta do perdão também. Existe um versículo na Bíblia que eu quero finalizar falando dele, que ele é clássico, né? Dizem que a Bíblia toda está resumida nele. É um versículo chamado de João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, desafio do amar aí, tá? Amou o mundo de tal maneira que deu, soltou, libertou, deixou ir, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele sou eu, é você, é cada um de nós. Que nós possamos realmente entender esse texto que diz assim: olha, você é salvo em Cristo Jesus, você é salvo de si mesmo, você é salvo das besteiras que você deveria fazer, deve fazer, na verdade, está fazendo, enfim, você é salvo de um monte de coisas através desse amor de Deus por mim, por você e por cada um de nós. Que nós todos possamos vencer esses desafios do amar nesse tempo de crise, nesse tipo de pandemia. Que se você gostou dessa reflexão, você possa divulgar essa reflexão, você possa deixar o seu link, você possa, na verdade, reproduzir para outras pessoas que estão passando por esse desafio de amar em tempos de pandemia. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Até domingo.